forma dos deuses. Eu sou Kara Cooney, uma egiptóloga em uma busca internacional. Observo o comportamento humano passado e presente do ponto de vista do Egito Antigo. E quanto mais eu viajo pelo mundo, mais semelhanças eu vejo. Ao explorar como nos tornamos quem somos hoje, eu sempre retorno aos legados do Egito. Estas são as grandes pirâmides do Egito. Montanhas de pedra criadas pelo homem. Sua construção foi incrivelmente difícil para uma civilização antiga como a egípcia. E isso levanta a questão: por que construir estruturas desse tamanho e com esse formato? Algumas respostas podem estar na religião ou na política, mas o mais extraordinário é que as pirâmides não são exclusivas do Egito. Ao redor de todo o globo foram construídos gigantescos monumentos triangulares. Deve haver um motivo para esta forma aparecer com tanta frequência ao longo da história. O que há por trás da forma piramidal? O formato similar significa que as pirâmides foram construídas com o mesmo propósito? Para entender por que os egípcios construíram suas pirâmides, podemos começar pelo antigo cemitério de Dashur. Cerca de 40 quilômetros ao sul do Cairo, o local de uma das pirâmides clássicas mais bem preservadas. Essa estrutura, a Pirâmide Vermelha, é a mais antiga pirâmide de face lisa que sobrevive até hoje. Quando foi concluída, tornou-se a construção mais alta do mundo, com mais de 60 metros de altura. Assim como todas as pirâmides egípcias, ela desempenhava uma função sagrada claramente definida. Era o túmulo de um faraó. As câmaras funerárias reais ficavam nas profundezas das pirâmides. E as entradas para as tumbas eram habilmente disfarçadas. É difícil imaginar como os trabalhadores antigos carregavam o sarcófago dos faraós e todos os seus tesouros por estes túneis estreitos e claustrofóbicos. Nesse momento eu estou na câmara funerária da Pirâmide Vermelha, construída por Snefru, por volta de 2600 a.C. E podemos ver que ela é revestida em calcário, com uma linda abóboda em degraus, apontando para o céu. Bom, a pirâmide era feita para guardar e proteger o faraó. E era um dispositivo transformador que converteria o faraó num deus e o levaria aos céus. O propósito das pirâmides egípcias era religioso e muito importante. Por isso, não eram poupados esforços ou despesas em sua construção. Tente imaginar o número extraordinário de trabalhadores. A quantidade enorme de blocos arrastados das pedreiras até esse local. Dezenas de milhares de homens foram convocados em todo o Egito para a construção destes túmulos reais. Mas outras culturas construíram pirâmides pelo mesmo motivo, enterrar seus reis? Para obter a resposta, temos que viajar ao Novo Mundo, onde, na verdade, há mais pirâmides do que no Egito. Nas selvas do sul do México, encontra-se a antiga cidade maia de Palenque. É um lugar que contrasta totalmente com a aridez do deserto egípcio. Palenque foi um grande centro urbano, governado por uma sucessão de reis poderosos entre os anos 400 e 800. Este complexo de templos era revestido com cal branco e brilhante, com detalhes em vermelho, azul e amarelo. Então era muito diferente do que vemos hoje. Os mercados lucrativos e terras férteis desta cidade maia forneceram aos governantes a riqueza para construir dezenas de pirâmides. Mas apenas uma delas, conhecida como Templo das Inscrições, foi erguida para abrigar a tumba de um rei.
A tumba não é aberta ao público, mas Benito Venegas, um arqueólogo do governo mexicano, concordou gentilmente em me levar à câmara funerária raramente visitada. Então é por aqui? Isso. Esta tumba só foi descoberta em 1952, quando arqueólogos encontraram uma escadaria escondida sob o piso. É incrível! Olha isso! Ela faz as pirâmides e as escadarias egípcias parecerem pequenas e apertadas. De cima a baixo. Vamos descer 30 metros. São quase 100 pés ou 10 andares. Nossa, olha só. Então esse é o sarcófago, não é? Isso é a câmara funerária de Pakal. Ela é linda. Pakal assumiu o trono quando tinha apenas 12 anos e governou até sua morte aos 80 anos. Uma idade incrivelmente avançada para os padrões do mundo antigo. Ele foi um dos reis mais venerados da história de Palenque, levando a cidade a diversas vitórias ao longo de décadas de guerra. E Pakal continua enterrado aqui? Continua. Esse é o único prédio construído por um rei para servir de túmulo. Então era totalmente incomum enterrar um rei dentro de uma pirâmide? Isso, é bem raro. E o sarcófago em si, ele representa alguma coisa? Os entalhes na tampa significam ou descrevem a ressurreição do Deus no futuro. Na religião maia, a vida após a morte começa como uma jornada da alma pelo submundo. Aqui, o deus do submundo está engolindo Pakal. Acima dele, encontra-se a árvore do mundo com o pássaro celestial em seu topo, representando o reino dos céus, seu destino final. Nunca foi encontrada uma tampa de sarcófago maia tão adornada quanto esta. Ela ilustra claramente a posição elevada de Pakal na história de Palenque. Mas por que Pakal quis ser enterrado numa pirâmide? Ele era a representação dos deuses na Terra, então ele devia ser lembrado e adorado como um deus. Assim ele garantiria sua ressurreição e voltaria a governar a cidade. Então o templo simboliza um tipo de reinado quase divino. Um reinado que sempre retornará e se renovará. Se isso não é igual aos antigos egípcios, eu não sei o que é. Nas selvas do sul do México encontra-se a antiga cidade maia de Palenque. Embora a função desta pirâmide seja similar à das egípcias, nenhuma outra pirâmide de Palenque parece conter o túmulo de um rei. Então estas estruturas deviam ter outro propósito. As pirâmides egípcias, na verdade, são bem simples. Elas têm faces lisas e um túmulo no interior. As pirâmides mesoamericanas são muito mais complexas. Suas faces possuem degraus que levam a uma plataforma no topo. Então parece que alguma atividade, talvez algum ritual, ocorria no topo dessa pirâmide. E podemos ver uma praça embaixo dela. Então as pessoas se concentravam em frente à pirâmide para assistir ao ritual lá em cima. Eram rituais realizados para apaziguar os deuses. As oferendas iam de comida a sangue humano. Aqui em Palenque temos representações em que podemos ver o rei oferecendo seu sangue aos deuses. Isso é o auto-sacrifício, né? Isso, exato. O auto-sacrifício fazia parte das funções de um rei ou de um nobre na sociedade maia. Eles não tinham escolha, precisavam fazer. Esta imagem retrata uma mulher nobre puxando um cordão de espinhos através de um furo em sua língua. O sangue deste procedimento doloroso era coletado em tigelas cheias de papel amate. O papel ensanguentado era então queimado. Um gesto ritual permitindo que o sangue chegasse aos deuses, ligando a terra aos céus. O povo acreditava que as cerimônias realizadas nestas pirâmides eram fundamentais para o sucesso e a sobrevivência do universo maia.
Nos arredores da Cidade do México, encontram-se algumas das pirâmides mais antigas do Novo Mundo. Elas têm quase 2000 anos. E são os principais elementos de um antigo centro urbano conhecido como Teotihuacan. Agora eu estou no maior sítio arqueológico da Mesoamérica. É um lugar enorme. Ele se estende por 28 quilômetros quadrados. E é repleto de pirâmides e antigos complexos residenciais. Em seu auge, a cidade pode ter chegado aos 200 mil habitantes. Mas sabemos muito pouco sobre as pessoas que viveram aqui. Não sabemos que língua falavam nem como chamavam a cidade. O povo que veio depois a chamou de Teotihuacan, o lugar onde nascem os deuses. Nós conhecemos poucos detalhes sobre os moradores dessa cidade, mas de um fato nós temos certeza. Eles praticavam rituais violentos. Os arqueólogos encontraram esqueletos com os braços amarrados nas costas, enterrados nas fundações do templo. Então é possível que eles executassem pessoas para santificar as pirâmides. O problema desse lugar é que os hieróglifos são muito estranhos, são ilegíveis. Mas os astecas, que conquistaram esta área por volta do ano 1300, realizavam sacrifícios similares em suas pirâmides. E deixaram registros claros dos detalhes e do propósito destes rituais. No meio da Cidade do México encontram-se as ruínas de Tlatelolco, uma enorme cidade antiga no centro do Império Azteca. Nos séculos 14 e 15, a cidade cobria uma ilha que ficava num lago chamado Texcoco. Ela se ligava ao continente por uma complexa rede de pontes e estradas. Tlatelolco tinha um grande mercado que abastecia toda a região. Mercadores vendiam jade, couro de animais, cerâmica e até escravos. No centro da cidade havia uma pirâmide enorme, um componente vital da vida e da religião asteca. Os arqueólogos Michael Smith e Salvador Guillén são especialistas em astecas. A base da Grande Pirâmide, a última construção, tem 80 metros de largura, se não for um pouco mais, e uma altura de 43 metros. Ao contrário dos faraós egípcios que queriam pirâmides próprias, os governantes astecas adicionavam andares a prédios pré-existentes. Essas pirâmides começaram como estruturas pequenas, mas ao longo das gerações foram crescendo conforme novos líderes deixavam sua marca na geografia sagrada. Em Tlatelolco, o resultado foi uma pirâmide de 43 metros de altura. No meio da Cidade do México, encontram-se as ruínas de Tlatelolco. Uma enorme cidade antiga no coração do Império Azteca. No centro da cidade havia uma gigantesca pirâmide, um componente vital da vida e religião astecas. Os arqueólogos Michael Smith e Salvador Guillén são especialistas em astecas. Cada andar da pirâmide, conseguimos identificar 7 deles, cada nível foi inaugurado. Eles foram inaugurados com grandes cerimônias que incluíam discursos, procissões, música e grandes reuniões, banquetes, refeições sagradas e também sacrifícios. Isso fazia parte da inauguração de cada andar da pirâmide. E todo mundo vinha para assistir a esse momento. Ah, sim. Os astecas retrataram estes rituais em livros ilustrados chamados códices. Os códices rituais mostram oferendas, mostram sacerdotes realizando vários tipos de rituais e mostram casos de sacrifício. Eles mostram o coração sendo arrancado, o momento da incisão. Ah, sim. No topo do templo havia um altar. A pessoa ficava deitada de costas. Os assistentes seguravam os braços e pernas. O peito era aberto, as artérias cortadas e o coração removido. Então eles erguiam o coração para dedicá-lo aos deuses e depois o corpo era jogado do altar.
Os códices explicam o motivo? Todos os relatos por escrito dos sacrifícios dizem que o motivo era agradar aos deuses, mas também havia um contexto sociopolítico que era mostrar o poder do governante. As multidões se reuniam na praça e assistiam ao sacrifício no topo da pirâmide. Isso passava uma mensagem de terror e medo. Era uma forma de controle social. Então havia um elemento político. Havia, sem dúvida. As pirâmides do Egito e da Mesoamérica foram erguidas para deixar claro quem tinha o poder político e também como monumentos à morte. Mas outras culturas construíram pirâmides dedicadas à vida. O Sri Lanka é uma nação insular na costa da Índia. Ele abriga pirâmides altas e adornadas chamadas Gopurans. Construídas nas entradas de templos hindus, estas torres monumentais decoram a paisagem do país. Há milhares de divindades na fé hindu e cada Gopuran é coberto de esculturas que retratam os deuses adorados em cada templo. Na capital do país, Colombo, D.M. Swaminathan é um frequentador do templo Sri Ponnambala Vaneswara, dedicado ao deus hindu da criação. Como você pode ver, este é um templo do Sr. Shiva. Podemos ver representações de Shiva, de seu filho Ganesh e de Skanda. Então são esculturas do deus a quem o templo pertence. Isso mesmo. E elas se repetem várias e várias vezes, ficando cada vez menores. Ao lado dos deuses hindus, guardiões protegem o templo das forças do caos. Os guardiões têm armas? Você pode descrevê-los? Sim, para a proteção, para vigiar o templo. O Gopuran serve para manter o Sr. Shiva sagrado e seguro. Exato. Por todo o país, estas torres podem ser vistas a quilômetros de distância, convocando os fiéis hindus aos templos. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto. Uma pirâmide usada como portal. Um portal para um espaço religioso. Depois de passar a travessa e por baixo dela, chegamos aqui, num lugar sagrado, onde são feitas oferendas e orações a muitos deuses. Ao fim da cerimônia, ou puja, os fiéis estendem as mãos sobre uma chama ritual e trazem seu calor para a testa, na esperança de conseguir a bênção dos deuses. Eu fiz direito? O que é isso? O nome disso é Vibhuti. O Vibhuti é a cinza usada para fazer a tilak, uma marca ritual. Os hindus acreditam que esta cinza, feita com esterco de vaca, simboliza a impermanência do corpo humano. Este ponto representa o olho da sabedoria, através do qual as pessoas podem se conectar ao divino e chegar ao nirvana. Os Gopurans do Sri Lanka e as pirâmides da Mesoamérica e do Egito foram construídos a milhares de quilômetros de distância, por povos sem nenhuma ligação histórica ou cultural. E, embora não exercessem a mesma função, têm basicamente o mesmo formato. Por que este formato é tão significativo? Há séculos, as pessoas se perguntam se há uma conexão misteriosa entre as pirâmides de diferentes culturas ao redor do mundo. Na minha opinião, não há ligações místicas ou sobrenaturais, mas há características em comum. Os governantes que as construíram queriam monumentos altos e duradouros e tiveram que aceitar as limitações da engenharia antiga. Sem a tecnologia moderna, os princípios da física pediam uma estrutura ampla na base e estreita no topo. Mas este formato também reflete as crenças espirituais dos construtores. Para explorar estas crenças, temos que voltar às primeiras pirâmides.
Cerca de 32 quilômetros ao sul do Cairo, encontra-se o antigo cemitério de Saqqara. Aqui, o formato das pirâmides foi concebido e construído pela primeira vez há quase 5.000 anos. Antes dos egípcios começarem a construir pirâmides, seus reis eram enterrados em prédios menores chamados mastabas. Elas são estruturas retangulares e baixas com paredes inclinadas. Mas um dos primeiros faraós egípcios, Djoser, queria que seu túmulo fosse maior e mais alto, mais próximo aos deuses. Após construir uma mastaba enorme, Djoser decidiu seguir em frente, empilhando uma mastaba sobre a outra. 6 no total, até criar esta estrutura. O empreendimento histórico de Djoser chama-se Pirâmide de Degraus. Esta inovação foi considerada tão espetacular pelos egípcios que o arquiteto de Djoser, Imhotep, passou a ser adorado como um deus. Datando do antigo reino egípcio, por volta de 2650 a.C., ela é a primeira estrutura monumental de pedra da história humana. O processo criou um formato que encantou Djoser, uma estrutura monumental que se eleva rumo ao céu. Segundo antigos textos religiosos, esses prédios enormes eram vistos como escadarias para os céus a serem usadas pelos faraós. Djoser tinha certeza de que sua pirâmide de degraus garantiria seu lugar no além-vida. Mas um descendente de Djoser, Snefru, exigiu um projeto mais avançado. Uma pirâmide com faces totalmente lisas. Seu monumento começou como uma grande pirâmide de degraus. Depois, os degraus foram revestidos com blocos de calcário para criar faces lisas. Mas em algum momento, as pedras exteriores devem ter desabado. Tudo o que resta é o núcleo que vemos hoje. Nós não sabemos quando isso aconteceu. Pode ter sido durante o seu reinado ou séculos depois. Também é possível que o projeto tivesse tantas falhas que a obra tenha sido abandonada. Mas é mais provável que a construção tenha sido concluída e que essa tenha sido a primeira pirâmide de faces lisas. Embora os egiptólogos não saibam se a queda ocorreu enquanto Snefru estava vivo, acredita-se que algo nessa pirâmide não o agradou, já que ele encomendou outra, alguns quilômetros ao sul, em Dashur. Esta pirâmide começou com um ângulo de cerca de 54 graus. Mas rachaduras na câmara funerária obrigaram os engenheiros a ajustar a inclinação para 43 graus no restante do projeto, dando à pirâmide um formato estranho e um nome adequado: a Pirâmide Torta. Embora esta pirâmide tenha uma mudança de ângulo, suas ruínas deixam claro que Snefru estava novamente tentando construir uma pirâmide de paredes lisas. Eu estou na base da pirâmide torta de Snefru e podemos ver o calcário que compõe o núcleo da estrutura. Esta pirâmide é incomum porque temos uma quantidade enorme de pedras de revestimento ainda no lugar. Como elas estão inclinadas, é quase impossível movê-las. Imagine como elas eram quando foram instaladas. Quando o calcário é cortado, ele é totalmente branco. Então, quando foi construída, esta pirâmide devia brilhar bastante ao sol. Snefru havia construído 2 pirâmides gigantescas, mas a evidência sugere que nenhuma delas o satisfez. Snefru, talvez um dos mais ávidos construtores que o Egito já viu, construiu uma 3ª pirâmide, bem ali. Desta vez, Snefru construiu a pirâmide inteira com 43 graus de inclinação. A mesma inclinação da parte corrigida da pirâmide torta. O resultado foi a magnífica pirâmide vermelha. Snefru havia finalmente conseguido. Uma pirâmide de faces lisas perfeita. Mas por que esta obsessão em aprimorar a forma piramidal que hoje associamos ao Egito Antigo? Havia um motivo além da excelência arquitetônica? A resposta se encontra na religião egípcia.
Perto da antiga cidade de Tebas, há uma tumba erguida mais de 1000 anos após a construção da Pirâmide Vermelha para um vizir chamado Ramose. Imagens entalhadas nas paredes mostram a importância do Sol na religião egípcia. Observe esse formato. No topo temos o disco solar e partindo dele temos a luz solar descendo em raios que fazem um ângulo. E cada raio termina numa mão humana. E essas mãos seguram o símbolo da vida e o símbolo do poder. O Sol é igual à vida. Olhando em 2 dimensões, o que temos é um triângulo. Mas em 3 dimensões poderia facilmente ser interpretado como uma pirâmide. No Egito Antigo, acreditava-se que o Deus Sol morria e renascia a cada dia. O faraó era considerado o descendente do Deus Sol. Portanto, seu cadáver também renascia a cada dia. As pirâmides, representações físicas do Sol e seu poder, eram um mecanismo deste renascimento. Então, para os faraós egípcios, os riscos eram enormes. Eles queriam uma pirâmide perfeita para ter certeza de que este ciclo sagrado diário não seria rompido. Estas são as pirâmides de Giza, construídas pelos descendentes de Snefru na busca contínua pela pirâmide perfeita. De todas as civilizações antigas que ergueram pirâmides, apenas os egípcios sentiram-se impelidos a construí-las com faces planas, pedras lisas que simbolizam os raios do Sol. As pirâmides também foram posicionadas em alinhamento preciso com os pontos cardeais, orientando o faraó morto em seu interior em direção ao leste, para que pudesse renascer a cada alvorada, assim como o Sol. A maior pirâmide de Giza é a mais alta do mundo. Originalmente eram 147 metros. Ela foi construída pelo filho de Snefru, Khufu, e é conhecida como a Grande Pirâmide. Talvez a pirâmide de Khufu em Giza seja a construção mais icônica do mundo. Ela é a única das antigas maravilhas do mundo ainda em pé e foi a maior estrutura feita pelo homem durante a maior parte da história, desde sua conclusão há 4.500 anos. A pirâmide mais bem conservada de Giza foi construída pelo filho de Khufu, Khafre. As pedras de revestimento que restaram nos dão uma ideia da cor branca original destes monumentos. Com o declínio da antiga civilização egípcia, as pedras que serviam de revestimento foram usadas na construção das pirâmides de faraós posteriores e de boa parte do Cairo medieval. Restaram apenas alguns blocos no topo da pirâmide de Khafre. A última das 3 pirâmides a ser construída é também a menor. Ela contém a tumba de Menkauré, ou Miquerinos, o bisneto de Snefru. Juntas, estas pirâmides são a expressão definitiva do desejo político e religioso dos faraós egípcios. Estar ligado ao Deus Sol na vida e após a morte. Uma outra cultura vê as pirâmides como um meio de atingir o objetivo maior de sua religião, o Nirvana. Em templos budistas ao longo da Ásia, também encontramos estruturas monumentais. Largas na base e estreitas no topo. Formas quase piramidais, mas arredondadas. Estes monumentos costumam ser chamados de estupas. Mas aqui no Sri Lanka, são chamados de dágabas. Existem muitas explicações para este formato. Para alguns, ele representa o corpo do Buda, sentado de pernas cruzadas e meditando com a torre no topo, simbolizando o fogo de sua iluminação. Para outros, ele representa todo o universo, através dos 5 elementos budistas. A terra na base, depois a água, o fogo, o ar e o nada no topo. As dágabas da cidade singalesa de Anuradhapura datam de cerca de 200 a.C. Como muitas das pirâmides do mundo, o objetivo destas dágabas também era exibir o poder dos reis que as construíram. Mas elas não são túmulos.
São monumentos sólidos de tijolo, mas contêm pequenas salas no interior, onde são guardadas as relíquias de uma pessoa sagrada ou de um Buda. Milhares de peregrinos se dirigem às Dāgabas anualmente. Mas as salas que contêm as relíquias secretas não são abertas à visitação. Então as pessoas rezam nos templos que rodeiam a estupa. A maior Dāgaba do país é a de Jetavana, atualmente sendo restaurada. Quando foi construída no século III, esta Dāgaba era a terceira estrutura mais alta do mundo, superada apenas pelas duas maiores pirâmides de Giza. Acredita-se que numa câmara em seu interior encontra-se o cinto de Buda. Mas até hoje os arqueólogos não conseguiram localizar este tesouro sagrado. O professor P.B. Manduala é o principal responsável pela restauração. Durante o domínio britânico, um dos arqueólogos ingleses tentou abrir um pequeno buraco e introduzir uma câmera, mas isso não deu certo. Então sabemos que há uma câmara de relíquias aqui, mas ela nunca foi encontrada e ninguém sabe onde ela está. Como os egípcios, os construtores destes monumentos devem ter passado por períodos de tentativa e erro para criar um formato perfeito. As técnicas de construção eram tão sofisticadas que quando a equipe de restauro tentou reconstruir a Dāgaba, foram necessários anos de experimentos para reproduzir a força dos tijolos originais. Quando seu trabalho terminar aqui, os peregrinos vão voltar e as pessoas vão fazer a puja e fazer oferendas ao Buda. Isso é o que estamos tentando fazer. Queremos deixar alguma coisa para as gerações futuras. Logo, a Dāgaba de Jetavana voltará a ser um local sagrado ativo. Uma pirâmide que inspira os fiéis a expressarem sua devoção a Buda. Perto da cidade mexicana de Cholula, uma pequena montanha domina a paisagem. Ela lembra uma colina gramada com uma igreja. Começou há quase 2000 anos e foi levada adiante por diferentes culturas mesoamericanas. No século XVI, missionários espanhóis construíram uma igreja católica no topo, tomando posse do espaço sagrado. Mas por que os grupos que moraram aqui construíram uma estrutura tão gigantesca? A arqueóloga Gabriela Urunuela acredita que a pirâmide foi erguida em homenagem a um vulcão ativo próximo, o chamado Popocatépetl. Essa pirâmide fica muito perto do vulcão. Você acha que pirâmide e vulcão estão relacionados? Bom, as pirâmides eram réplicas das montanhas sagradas e, obviamente, a montanha sagrada da região é o Popocatépetl. Ele se destaca no horizonte, é fácil de identificar. Nós acreditamos que a pirâmide foi erguida depois de uma grande erupção do vulcão no século I. E o Popocatépetl é uma montanha que os antigos associavam ao deus da chuva? Estamos falando de sociedades agrárias que dependiam da chuva para sua sobrevivência. As montanhas eram importantes por causa de sua ligação com a chuva e as águas, mas também por causa da ligação com o submundo, onde morariam seus ancestrais. Então, as pirâmides concentram diversos significados em uma única construção. Como a pirâmide asteca de Tlatelolco, esta estrutura foi erguida em camadas. Para compreendermos melhor seu tamanho e construção, Gabriela me leva ao complexo interior da pirâmide. Estes túneis foram escavados por arqueólogos, certo? Não são túneis antigos. E isso foi necessário para tentarmos entender a estrutura da pirâmide. Quantas camadas são?
São, no mínimo, 8 pirâmides diferentes, uma em cima da outra, que foram construídas entre o século I e provavelmente 700 ou 800 depois de Cristo. Uma sucessão de governantes ampliou a pirâmide de Cholula para reafirmar ou justificar seu poder e para ligar o seu reinado a algo maior do que eles mesmos. Achamos que ela tenta representar todos os ancestrais, e não os ancestrais de um rei ou líder específico, mas uma ideia que podia ser compartilhada com toda a população. Enquanto os moradores de Cholula construíam uma pirâmide em forma de vulcão para honrar seu deus das montanhas, 5.000 quilômetros ao sul, outros construtores de pirâmide homenageavam um deus de forma diferente. Por mais de 500 anos, os governantes do povo Moche ergueram pirâmides ao longo da costa peruana. No local conhecido como El Brujo, uma pirâmide mochica de 1.800 anos está sendo escavada. No topo do monumento, há um baixo relevo que nos diz muito sobre a motivação destes construtores. Isso ficava ao ar livre, num pátio, no ponto mais alto dessa pirâmide. E esta é uma imagem do deus, conhecido como Decapitador. Outros arqueólogos andinos o chamaram de o deus da montanha. Ele tinha uma cara assustadora, que infelizmente quase não existe mais, mas ele estaria mostrando os dentes com um rosto meio felino, olhos enormes e um colar fabuloso. E o mais interessante é que ele tem pernas de aranha. Então, temos 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui. E as mãos dele, que são bem estilizadas, nem um pouco naturalistas, saem para os lados. Nesta, ele segura um tacape para mostrar seu poder e sua força. E nesta, e essa é a parte assustadora, ele está segurando a cabeça de um inimigo decapitado. O fato disso estar numa pirâmide é muito significativo. Se você fosse um fazendeiro nessa planície aluvial e olhasse para cima da sua lavoura, a primeira coisa que veria seria essa pirâmide, este símbolo de poder. E esse deus simbolizava o poder político e religioso que estampava sua imagem nessas pirâmides. Como muitos governantes ao redor do mundo, os líderes mochicas construíam pirâmides para ligar seu reino ao poder dos deuses. Esta é a cidade antiga de Angkor, no Camboja. É um dos sítios arquitetônicos mais deslumbrantes que eu já explorei. Angkor era a capital do Império Khmer, o maior império do Sudeste Asiático entre os séculos IX e XV. A cidade cobre mais de 2.500 quilômetros quadrados. É quase o tamanho da Los Angeles atual. E é a maior cidade pré-industrial conhecida pelos arqueólogos. Angkor é repleta de pirâmides e elas não foram construídas com apenas um propósito. Elas combinam várias funções que podem soar familiares. Elas simbolizam montanhas, convidam à adoração e incorporam as aspirações divinas dos reis que as construíram. Todas essas pirâmides envolvem um elemento de ligação entre a terra e o céu, entre as pessoas e os deuses. Os templos piramidais de Angkor foram erguidos por reis hindus para deixá-los mais próximos de Shiva, o deus da criação. No budismo e no hinduísmo, acredita-se que uma montanha mítica chamada Meru seja o centro tanto do universo físico quanto do espiritual. O Monte Meru seria também o lar dos deuses. As pirâmides de Angkor representam esta montanha sagrada e seriam uma forma de os governantes chegarem aos céus e obterem o status de deuses reis. Mais do que qualquer outra construção em Angkor, este prédio tem um formato claramente piramidal. Dedicado ao deus Shiva, ele se chama Baksai Changkrong e é uma das pirâmides de pedra mais antigas de Angkor, construída em 948. É um design muito familiar.
Tem a base ampla e quadrada, com níveis cada vez menores empilhados um sobre o outro. É idêntica às primeiras pirâmides egípcias. E como no Egito, cada rei construiu sua própria pirâmide aqui em Angkor, na esperança de aumentar a ligação entre seu poder político e o domínio dos deuses. Eles brincavam com as formas, criando anexos, erguendo torres e até construindo pirâmides uma sobre a outra. O ponto alto destes esforços é o complexo de templos dentro da cidade conhecido como Angkor Wat. Wat significa templo na linguagem Khmer. Construído no século XII como o templo oficial do rei, Angkor Wat foi projetado para representar todo o cosmos hindu. As torres simbolizam os picos do Monte Meru. E os fossos ao redor, as águas da criação. As pirâmides magníficas da cidade de Angkor não ofereciam apenas conforto espiritual para seu povo. Elas também exibiam o status divino do governante. Como fizeram as pirâmides em todo o mundo e ao longo da história. Hoje, uma nova geração de construtores de pirâmides mantém uma tradição iniciada há séculos. Dando vida nova à paisagem do centro de Dubai, um novo prédio monumental está quase completo. O Burj Dubai tem mais de 170 andares e ostenta o mesmo formato triangular, amplo na base, com andares cada vez menores e topo estreito. É uma pirâmide moderna de proporções épicas. É a estrutura mais alta da Terra, reivindicando o título que foi da Grande Pirâmide de Giza por quase 4.000 anos. Quando estiver concluído, o Burj Dubai terá cerca de 800 metros de altura. Ele domina a paisagem e é visível de quase qualquer lugar da cidade. Pode ser feito de concreto e aço, mas sua estrutura tem o mesmo poder das pirâmides do mundo antigo. Os arquitetos modernos não são limitados pelas técnicas de construção do passado. E a forma piramidal não é mais necessária para fornecer estabilidade. Mas a simbologia destes prédios não mudou. Ninguém pode duvidar do status político e social dos homens que financiam torres como a Burj Dubai. As pirâmides sempre representaram uma posição de elite na sociedade. E hoje, mesmo sem conexões religiosas diretas, prédios como o Burj Dubai ainda são um símbolo visceral em termos de política, poder e ideologia. As pirâmides são uma evidência tangível de um poder político inabalável. E de sua tentativa de expandir os limites das conquistas humanas. Ousando ligar a Terra aos céus. Versão brasileira Vox Mundi.